Ele tem feito coisas maravilhosas com a sua força e com o seu santo poder. Ele anunciou a sua vitória. Em pé, proclamemos ao nosso Deus com o hino 91. visitantes, nos hoje contemplarmos a beleza da obra do nosso Deus, por amor, se encarnou e habitou entre nós. Partido de Jesus Cristo, nascido de manjedoura, a maturidade de Belém. Que Deus possa estar sendo agraciado hoje com esses cânticos, com aquilo que nós fazemos para glorificar o seu nome. Vamos, nesse momento, orarmos ao Senhor, com a nossa oração, convido o nosso irmão Roberto, jovem Roberto, e nos leve a Deus na nossa invocação. No Antigo Testamento, o livro de Isaías, o profeta Isaías.
capítulo 9, versos 1 a 7, leitura alternada. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem. Porque tu quebraste o jugo e pesaste os reis, a vara que feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos inimigos. Porque toda porta com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao povo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, venha paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O ser do Senhor dos Exércitos para isso. Irmãos, pedimos perdão a Deus por nossos pecados. Confessamos ao menino Jesus nossos pecados, a nossa falta de amor e interesse aos perdidos. Perdoa-nos e faz de nós um povo livre e abençoador, fiel e obediente ao seu chamado. Todos, silenciosamente, convido a todos que abaixem suas frontes e busquemos orar ao Senhor, confessando a Deus os nossos pecados. Convido a nossa irmã diaconisa, Dona Orlando, que quebra o silêncio com uma oração audível. Amém. Vamos em pé, louvarmos a Deus mais uma vez com toda a congregação, com o hino 109, a velha história, em pé, com alegria no coração. Coração
ainda em pé, abramos nossas Bíblias mais uma vez, agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Fizemos leitura já em Isaías, leitura do Antigo Testamento, agora faremos leitura do Novo Testamento, do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, também alternadamente dos versos 1 ao 7º versículo. Capítulo 2, os versículos 1 ao 7. Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para presenciar-se. Este é o primeiro testamento que foi feito por mim e era governador da Síria. Todos iam estar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. estando eles ali, aconteceu completar seus dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Palavras de Jesus aos nossos corações. A igreja possa sentar. Teremos agora a oração coral. Todos nós possamos ser tocados pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus.
virgem noiva de um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome dela era Maria. E o anjo disse a Maria: não tenha medo, porque dará a luz ao filho e o chamará seu nome Jesus. E aconteceu que, estando José e Maria em Belém, ela deu à luz a seu primogênito e deitou o nome de Jesus. guardavam seu rebanho durante a noite. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e agora o Senhor cercou de grande resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o
Salvador, que é Cristo Senhor. E o anjo ainda disse: Isto vos será por sinal: achareis o menino enfaixado em panos e deitado numa manjedoura.
acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura, conforme anunciado o anjo. Em atitude de adoração, entendiam que as profecias tinham se cumprido, que a terra acabara de receber o Rei prometido. Apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, porque o rei Herodes havia procurado o menino para matar.
Herodes está morto. Eis que o anjo do Senhor apareceu a José no Egito e disse: vai para a terra, Israel, porque já são mortos que procuravam a morte do menino. E voltando, habitou numa cidade chamada Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e Deus estava sobre ele. Passados mais de 2000 anos do nascimento de Jesus, embora milhões de pessoas não o aceitem como único e suficiente Salvador, a maioria dos povos se unem para comemorar a data maior do cristianismo, o Natal de Jesus. chegando ao ponto da entrega da sua própria vida para perdão dos pecados de toda a humanidade. E nós, homens, mulheres, jovens e crianças, que respostas temos de tudo que nós recebemos? Antes de
Deus bendito. Vem, visita-nos nesse tempo de tanta decepção. Pacifica-nos nesse tempo de tanta violência. Santifica-nos nesse tempo de tanta corrupção. Desarma os nossos corações. Desarma as nossas mentes. Desarma, Senhor, as nossas mãos. Envia a tua bênção sobre nós nesse Natal. E no advento de cada novo dia. E em nome da esperança, do Espírito da paz, da comunhão, da fraternidade. Amém. Mais uma vez a pessoa que tem a nossa breve meditação nesta noite, nesta hora, em São Mateus, capítulo 2, São Mateus, capítulo 2, mesmo sentados, os todos que a palavra do Senhor, vamos estar lendo do primeiro verso até o 12º, Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. A visita dos magos. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorar. E tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o teu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, mostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aí, nossa cabeça, vamos começar por Pai nesse momento. Pai querido, nós, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor em atitude celebrativa, mas acima de tudo humildemente, corações contritos, para sermos, ó Pai, cada vez mais tocados pela Tua graça infinita, pelo Teu grande amor. Te damos graça por esta hora, Senhor Deus, de celebração do Natal, em que pudemos aqui, Senhor, rever as encenações e lindos cânticos alusivos a essa data importantíssima na vida da Igreja Cristã. E agora pedimos a Deus que nessa mera, rápida, breve meditação possamos ainda ser tocados pela Tua mão poderosa, que a Tua boca, Senhor Deus, fale nos nossos corações, que possamos ser alimentados no nome santo de Jesus, o menino que nasceu, mas que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu não quero me alongar muito, porque
porque nós já tivemos uma cantata, eu julgo, tarefa completa, quando nós meditamos, cantamos aquilo que diz respeito ao texto sagrado. Mas eu queria apenas aqui compartilhar com vocês uma pequena parcela do texto que nós lemos, falando sobre os presentes ao menino Jesus. Essa narrativa que nós lemos em Mateus, ela só se encontra nesse evangelho. Nos demais sinóticos, outros evangelhos, nós não lemos esse texto. E aqui nós vemos que esses magos, que também podem ser tidos como astrólogos, estudiosos dos tempos, das estrelas, das épocas, eles eram de outros povos e não da Judéia. Podemos dizer então que eles eram gentios, mas eram sábios, e os seus estudos, suas pesquisas descobriram algo diferente, algo novo, lá no céu. Eles começaram a vasculhar os ensinos, os escritos bíblicos que eles já tinham em mãos, os profetas, não o Novo Testamento, mas os profetas, os principais deles. Então são pessoas que são gentias, não são da Judéia, mas que têm uma afinidade, um interesse muito grande pela palavra de Deus. E eles descobriram nos seus estudos de que apareceu algo estranho no céu. E aí eles lembraram aquilo que eles tinham estudado, passado algumas leituras, e ficaram atentos de algo novo no céu, uma estrela que haveria de brilhar. E eles puderam perceber, e reuniu os seus colegas de outras terras também, mas colegas de estudo também, interessados em aprender. E junto ali, quem sabe, fizeram um congresso ali, discutiram mais uma questão, mas com urgência, porque a estrela tinha nascido, e aquela estrela diria alguma coisa a toda a humanidade. Eles reconheceram que havia ali um ritual, sim, que precisava ser visto com paciência, mas com todo cuidado. Eles perceberam que através daquela estrela que despontava lá no Oriente, nascia um novo reinado. Não um reinado qualquer, comum, mas um reinado diferente. Eles sabiam que um novo rei estava para vir. E um novo reinado. Não é um rei com um reinado simplesmente, mas um novo rei para um novo reinado. As profecias estavam apontando para isso. E infelizmente, os hipócritas enxergaram isso, porque nós vimos no texto sagrado, na encenação aqui, que nós não vimos nenhum principal do templo, nenhum religioso, ao redor da manjedoura, para adorar. Não, veio gente de fora, gente que era de fora, não era do povo chamado do povo escolhido, mas que percebeu algo diferente no céu. Nós não temos, em parte alguma, nos textos que os principais sumos sacerdotes e sua cambada estiveram lá na manjedoura lá para adorar o Messias. Não, nenhum. Eles estavam preocupados com outras coisas. E esses homens, esses astrólogos, estudiosos, se organizaram e partiram para ir ao encontro desse mistério, do desconhecido, do mundo desconhecido. Diz-nos a história, os textos que eram persas. E nesse momento, ainda vinham algumas influências do Império Persa, nesse momento especial do Império Romano, mas por conta do Império Persa ter durado muito tempo, havia muita afinidade de persas e judeus. Então, a gente pode entender por que esses gentios tiveram acesso a essa literatura, porque a Pérsia dominou muito tempo. Século VIII até o IV, até Alexandre o Grande, dominava pela Pérsia.
o Oriente Médio, a Judéia em especial. Eles se organizaram em corpo para ver que se encontravam o que tinha embaixo dessa estrela tão enorme, tão especial, tão brilhante, tão diferente, que não estava lá antes. Eles perceberam que não estava lá antes. Ou seja, às vezes nós não percebemos algo que é novo. Às vezes nós não valorizamos o novo. E Deus, eu gosto de repetir isso, Deus é um Deus criador, Deus inovador. Ele gosta de fazer coisas novas. E nós precisamos aprender com Deus. Eis que faço nova todas as coisas. Deus é Deus do novo, não é do velho não. Então você não precisa vir para a igreja, para o culto, para vir, colocar a mesma roupa de sempre. Parece que vai para um culto fúnebre. Não, é alegria. Apesar dos problemas que enfrentamos, quando entramos na presença excelsa do Espírito Santo de Deus, nós devemos nos sentir alegres. Apesar dos problemas. Porque Deus é o Deus do novo. Surgiu a estrela de Davi. E esses gentios foram atrás. Foram atrás. Algo novo está acontecendo lá, eu quero ver. E é coisa do céu, Isaac, é coisa de Deus. E eu quero isso, quero ver de perto isso. Precisamos aguçar a nossa curiosidade então para as coisas do céu. Porque Deus tem muito a nos dizer, muito a nos falar, sempre. E coisa boa e coisa nova. Basta nós querermos e procurarmos as estrelas que Deus tem colocado no céu da nossa vida. Eu queria tentar entender aqui com os irmãos, porque eles trouxeram, em mulher de mão vazia, trouxeram ovo sem comida, os 3 potes, os nossos bens magos, trouxeram 3 figurinhas, porque eu vi os 3 bens magos, eu não sei achar graça, 3 figurinhas da igreja, graças a Deus, e é tão especial isso. A mirra é uma aroma que se junta ao óleo, com o qual, segundo a tradição, Arão foi ungido, ele e os seus sucessores todos. Então se mistura um óleo, não é um perfume especial, é algo especial. É algo especial para alguém especial, para um ministério especial. Eles trouxeram isso e colocaram aos pés de Jesus. E amanhã eu vou falar, pode ficar aos pés da manjedoura, amanhã eu falo sobre isso. Colocar aos pés de Jesus. Um aroma juntado com óleo, e o óleo sempre está presente. Em especial quando representa algo importante para a vida de todos nós. O óleo sempre tem uma tipificação espiritual, do Espírito Santo, da força de Deus. O incenso é uma resina também aromática, que também, juntada ao óleo, é usada para unções dos sacerdotes. Não para por aí. Costuma-se também derramar esse incenso com esse óleo em cima dos pães da proposição, na hora de se fazer um incenso em adoração a Deus, em sacrifício no altar. E segundo os textos, fala que esse incenso que é queimado gera um vapor que entra no santo do santo pelos véus e chega ao altar de Deus. Ou seja, é algo especial que adentra os véus que separam o santo do santo do auditório do templo. Ou seja, é o acesso ao santo dos santos. É algo especial. E anualmente eles faziam isso. Queimavam esse incenso ali, misturado com óleo, que cobria todo o templo, para que adentrasse então o santo dos santos. Eu queria ler com você mais um texto ainda. Apocalipse 8. Só me referir um pouquinho sobre esse
incenso. Apocalipse 8. Você cantar é melhor que atrapalha a gente, né? Apocalipse 8, apenas 3 versos. O verso 3. Apocalipse 8, do verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar, com um incensário de ouro, que foi-lhe dado muito incenso, a oferecê-lo com adorações de todos os santos sobre o altar de ouro que se achava diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com adorações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo o altar, o atirou à terra, e houve trovões, relâmpagos, vozes, relâmpagos e terremotos. Fala de si, de um pequeno resíduo chamado trigo. Ele tem esse óleo, e que quando sobe o incenso que é queimado, é como se fossem as orações do povo de Deus, que agora sobem ao Senhor de maneira especial, interessante.